Olá pessoal, sou o professor Robson Silva trazendo para você mais a resolução de uma questão da prova da UES de 2025.1, segunda fase. A disciplina é física. Mas antes de a gente partir aí para a questão, deixa eu já te fazer um pedido. Dá uma curtida aí no vídeo e se ainda não tiver inscrito, peço que se inscreva e também marque o sininho para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocada aqui no canal, beleza? Então, gente, sem mais delongas, vamos para a nossa resolução. A questão 1 diz o seguinte: durante uma aula de física sobre os princípios de indução eletromagnética descobertos por Michael Faraday e formulados na lei de Faraday-Lenz, o professor realiza um experimento em que um ímã é movido para dentro e para fora de uma bobina conectada a um galvanômetro. Os alunos observam a deflexão da agulha do galvanômetro e são questionados sobre o fenômeno. Considerando o experimento e os conceitos da lei de Faraday-Lenz, assinale a opção que corresponde à correta explicação desse fenômeno. Então vamos para o item A. A força eletromotriz induzida na bobina é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. Gente, calma. Quando ele fala aqui, o erro, gente, já tá bem aqui, ó, ao quadrado da velocidade, e não é ao quadrado da velocidade, é de forma linear, a velocidade aí no caso. Então já tá errado bem aqui. Mas ainda outra coisa errada aqui nesse I. Com que o ímã é movido e não depende do número de espiras. Gente, depende sim do número de espiras. Afinal de contas, a gente sabe muito bem que o campo magnético ele é dado exatamente por quem? Pela permeabilidade vezes a corrente, dividido por 2π vezes o raio. Mas isso no caso que a gente fala a uma certa distância R do fio. Mas quando a gente fala de uma espira apenas, o campo magnético ele já é a permeabilidade vezes a corrente dividido por 2 vezes o raio. Na espira a gente já calcula desse modo. Mas quando a gente fala de uma bobina, aí não. Aí o campo magnético ele já é calculado como sendo N vezes a permeabilidade vezes a corrente dividido por 2 vezes o raio. Então perceba aí que deu uma mudada, né? A gente tem exatamente que o campo magnético ele depende do número de espiras, tá certo? E naturalmente o fluxo de campo magnético que a gente representa pela letra φ é o campo magnético multiplicado por A vezes o cosseno do ângulo formado entre o vetor campo magnético e o vetor área. E aí o fluxo magnético ele é importante para quê? Para calcular exatamente a força eletromotriz induzida, que é a variação do fluxo dividido pelo intervalo de tempo. Daí, pessoal, você pode perceber que de fato o item A ele está falso, né? A gente tem exatamente todas essas comprovações aí. Já o item B, a corrente induzida na bobina dá origem a um campo magnético que se opõe à variação no fluxo magnético que o gerou conforme previsto pela lei de Lenz. E isso aqui, gente, é verdadeiro de fato, tá certo? Ou seja, logo de cara o nosso item correto é exatamente o item B de bola. Nós sempre vamos ter a lei de Lenz, ele garante exatamente isso pra gente, que essa variação no fluxo ela se opõe exatamente ao campo magnético que foi induzido lá na bobina. Já o C, se o ímã for mantido em repouso em relação à bobina, a força eletromotriz induzida será máxima. Gente, pela relação que eu acabei de colocar aqui para vocês, ó, vai ser o contrário. Se o ímã é mantido em repouso, não há variação no fluxo. Se não há variação no fluxo, a força eletromotriz ela vai ser igual a zero. Por quê? Porque nós tivemos exatamente a variação do fluxo magnético também igual a zero. Por isso que o item C ele está falso. Já o item D, a polaridade da tensão induzida depende exclusivamente da direção do campo magnético do ímã e não depende do movimento relativo entre o ímã e a bobina. Gente, isso aqui também está falso. No caso aí, esse termo aqui está errado porque ele não depende, ele depende. Então o problema aqui nessa afirmativa dele é que ele colocou exatamente a ideia do não. Mas, gente, depende sim do movimento relativo entre o ímã e a bobina. Por esse motivo, o item deles também está falso. Então, pessoal, espero que tenha gostado e que tenha ajudado a entender um pouco mais. Percebam também que é um assunto extremamente pertinente na prova da UES. É comum aparecer tanto na primeira
primeira fase quanto na segunda fase essa questão de campo magnético, beleza? Então desde já um forte abraço para você, fique com Deus, beijo no coração e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente! Fui!